Olha só que ideia interessante para a gente começar. Quando a crise virou sala de aula, nasceu a estratégia. É exatamente sobre isso que vamos falar. Como um período de caos total pode, na verdade, se tornar o melhor campo de aprendizado para uma estratégia de investimento transformadora. Então, vamos mergulhar nessa história. A história de como o investidor pegou a incerteza da economia e transformou numa verdadeira aula de estratégia. E olha, isso aqui não é só sobre dinheiro, não, hein? É sobre uma mentalidade. A mentalidade que separa quem só observa de quem realmente entende o jogo. Tudo começa no Brasil, lá por 2019. Pensa no cenário. O país estava, meio de ressaca, sabe? Uma ressaca econômica daquelas. E para quem investia, o mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. As regras do jogo iam mudar completamente. E a grande virada de chave foi essa aqui. A taxa Selic despencou para 2%. 2%. Para quem não tem a dimensão, isso era algo nunca visto antes. E não foi só um número no jornal, tá? Foi um choque no sistema. Foi um momento em que as velhas certezas simplesmente evaporaram. Pois é, e aí o jogo mudou da água para o vinho. De um lado a gente tinha o jogo antigo, né? Juro alto, tranquilo, era só colocar o dinheiro na renda fixa e esperar o retorno seguro, previsível. Do outro lado, o jogo novo, com juro lá embaixo. Esses investimentos mais tradicionais, bom, eles basicamente morreram. O recado do mercado era bem claro: ou se adapta e aprende a jogar o novo jogo, ou se fica para trás. E o mais interessante é que, diante desse cenário maluco, a primeira atitude não foi sair correndo para fazer uma aposta arriscada. Não, foi o contrário. Foi algo bem mais quieto, mais interno. Foi a construção da disciplina. E a estratégia inicial era, olha, de uma simplicidade genial. Metade do capital ficava protegida da inflação, porque, né, estamos no Brasil, esse fantasma sempre rondando por aqui. A outra metade era dividida, um pouco em títulos pré-fixados, para apostar numa taxa, e o resto no pós-fixado, acompanhando a Selic. Era o pilar: primeiro proteger, depois diversificar as apostas. Isso aqui virou um ritual todo santo dia. Café, celular na mão e um mergulho nos números. Olhar as taxas, entender as curvas de juros, ver o que o mercado estava precificando. Sabe, investir deixou de ser uma coisa passiva, de só colocar o dinheiro e esquecer. Virou um estudo ativo, diário. É essa disciplina silenciosa que, no fim do dia, constrói um mestre. Só que teoria é uma coisa, né? O papel aceita tudo. A prática é outra história. O verdadeiro teste, aquele batismo de fogo, veio quando foi preciso encarar de frente o maior medo de todo investidor, a tal da volatilidade. Antes de seguir, rapidinho, vamos só alinhar o que é essa tal de marcação a mercado. Basicamente, é o mecanismo que pega aquele título de renda fixa, que muita gente acha que é fixo, e atualiza o preço dele todo dia, com base no valor de mercado atual. Não é o valor que se pagou, é o valor que ele vale agora. É a realidade do mercado batendo na porta todo dia. A definição é essa. Mas e a sensação? O que se sente quando se olha para a carteira e vê uma queda de 40%? Ou uma alta de 40%, num investimento que era para ser seguro? A parte técnica não explica o frio na barriga, a dúvida. É aqui que o jogo fica psicológico. E essa sala de aula que é a economia brasileira não parou de dar lições. Em 2019, o governo Bolsonaro levou a Selic lá para baixo. Aí, em 2024, temos uma mudança. O novo governo Lula vem com políticas fiscais mais expansionistas. Para piorar, em maio daquele ano, desastres ambientais exigem ainda mais gastos públicos e a dívida sobe. O resultado? Em dezembro, para conseguir gente para emprestar dinheiro para o governo, as taxas dos títulos públicos vão para as alturas, atingindo os maiores níveis desde 2008. E foi nesse cenário que veio o teste prático. Comprar um título do Tesouro, uma NTNB, pagando IPCA mais 5,59% e ficar olhando o valor dele dançar todo dia. Num dia sobe, no outro cai. Era um encontro cara a cara com o poder, e também com medo, da marcação a mercado. Ver o seu dinheiro variar 40% para cima ou para baixo, dependendo de como o governo estava gerenciando as contas. Mas sabe o que é curioso? Foi no meio desse fogo todo, dessa volatilidade maluca, que a grande sacada apareceu. O clique. Uma percepção super clara, super poderosa, que conectava tudo: as ações do governo, o risco do país e as oportunidades no mercado. E a grande revelação foi essa: o valor de um título não é só sobre a taxa que ele promete pagar no vencimento. Isso é só uma parte da história.
O valor dele depende, e muito, do contexto econômico em que ele está inserido. O título não é uma ilha, ele respira, ele sente o que está acontecendo na economia do país. E com essa sacada, nasceu uma fórmula prática. Pensa só, vem uma crise, o governo precisa de dinheiro, as taxas dos títulos novos sobem para atrair investidores. O que acontece com os títulos antigos que pagam menos? O preço deles cai. Esse é o momento de plantar, de comprar barato. Depois, a poeira baixa, a situação se estabiliza, as taxas dos títulos novos caem. E o que acontece com aqueles títulos antigos que pagam mais? O preço deles sobe. Esse é o momento de colher. A volatilidade, que antes era pânico, virou um mapa. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. Estamos em 2024. Vamos ver como toda essa lição, aprendida na marra, transformou aquele investidor iniciante, meio medroso, num verdadeiro estrategista. Lembram daquele cenário de crise que a gente viu? Final de 2024, a dívida pública lá em cima, e para se financiar, o governo teve que oferecer uma taxa de juros real recorde, 8,24% ao ano, acima da inflação para um título de 3 anos. Era um número absurdo, o maior desde 2008. O desespero do governo virou a oportunidade do investidor. E aqui, a mentalidade já era outra. Nada de medo, nada de reagir ao mercado. Pelo contrário, cada momento de risco fiscal elevado era visto como um sinal verde, uma oportunidade clara, seguindo a fórmula. A frase que resume tudo é essa: a caça havia se tornado o caçador. Não se era mais a presa da volatilidade, mas sim o caçador de oportunidades geradas por ela. E no fundo, a gente precisa lembrar de uma coisa. Todo esse sistema, todo esse jogo só funciona por causa de um único elemento: confiança. O dinheiro que a gente usa, o real, não tem lastro em ouro, não está guardado em um cofre. Ele vale alguma coisa porque todos nós, coletivamente, confiamos que o governo que o emitiu vai honrar suas dívidas. Se essa confiança tremer, bom, aí o castelo de cartas todo treme junto. Toda essa jornada, na verdade, revela algo bem profundo. Dominar os ciclos da economia é, antes de mais nada, dominar a si mesmo. Dominar a própria paciência, a própria disciplina. É sobre saber a hora de agir, mas talvez o mais difícil, saber a hora de não fazer nada, de só esperar. Então, a grande lição que fica, o ponto final, vai além do mercado financeiro. É sobre como se aprende. As melhores oportunidades, as viradas de chave, elas não vêm com alarde, não gritam. Elas são um sussurro. Um sussurro que só quem tem a disciplina de parar, observar e escutar consegue ouvir. E isso nos deixa com uma provocação, né? Se o mercado é uma grande sala de aula, sempre ensinando alguma coisa, qual papel cada um de nós escolhe ter? O de ser um mero ouvinte, que só assiste as coisas acontecerem, ou o de ser um estrategista, que observa, aprende e se prepara para agir? A escolha, no fim, é o que define o jogo.